28 de fevereiro de 2025, Foz do Iguaçu, Paraná. Zahará Hussein tinha 25 anos quando foi encontrada sem vida dentro de seu carro depois de 2 dias desaparecida. Zahará não sabia que a inveja poderia ser ainda mais cruel e mais ainda psicopata. Confira a entrevista em 2 partes que fiz com a mãe de Zahará, que fala da trajetória da filha e fala também da luta por justiça que está apenas começando. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixe você venha comigo até o final. Deixa o encontro que eu vou ter com a Ana, que perdeu a sua filha. Eu estou gravando hoje, é o mês de junho de 2025. A Zahará, acho que eu acertei o nome, Ana, se não você me corrige, partiu agora, há poucos meses, de uma maneira terrível. Eu vou entrar até antecipando para vocês entenderem. A Ana, a mãe da Zahará, ela tem um problema visual, por isso que ela tem que segurar o celular bem próximo do rosto dela. Então, talvez, eventualmente, tenha um balanço, mas a gente aqui já avisando isso de antemão, vocês já estão entendendo. Então, Ana, seja bem-vinda ao canal. Não gostaria de estar te conhecendo por conta da partida da sua filha, mas uma vez que tudo aconteceu, eu espero que o canal ajude as pessoas conhecerem a Zahará. É Zahará mesmo, estou falando certo, né, Ana? Sim, Zahará. Zahará, que a É. gente conheça a Zahará e que a gente ajude a fazer justiça por uma moça tão nova e que me pareceu tudo que eu li sobre ela, uma moça com um futuro inteiro para existir e fazer. Eu imagino o susto todo que tenha sido para vocês. Tudo aconteceu dia 26 de fevereiro de 2025. Sim. Beto, eu agradeço pela oportunidade. Eu já conhecia, né, o seu canal. Nunca imaginava estar aqui sendo entrevistada, né? Até por sinal tinha comentado certos casos com ela. E incrível, agora eu estou aqui, né? Meu É, Deus. Oh, mas, Ana, é assim, o que você comentava com a Zahará? Sobre quais temas? teve um caso específico de uma moça que foi amarrada e feita uma armadilha pelas amigas. Sim, E a eu Raila. comentei, eu não lembro o nome agora, É. faz muito tempo, né? E eu mandei para ela, comentei com ela, né? Mãe tem esse hábito, né, de querer sempre orientar e pedir para que se cuide, né? E ali foi algo chocante, porque eram as próprias amigas. Então, assim, foi algo que eu fiz questão de mandar para ela. Mas é mais estranho ainda porque tem um quê a morte da sua filha com essa história. Sim, é algo, Com a eu diferença de que digo a Raila ficou assim, viva e a sua filha é, não conseguiu pelas mãos de uma pessoa que ela conhecia. não era amiga, né? Mas tinha, no caso, uma parceria. Ou seja, era alguém que ela tinha um contato, não foi um Sim, desconhecido, não foi uma coisa além. A gente vai conhecer toda essa história, mas é uma pessoa próxima que deu confiança para sua filha, e inclusive por isso que a sua filha embarca para a morte sem saber que estava embarcando, pelo que eu entendi. A gente vai conhecer o sim. crime, eu vou entender quem são as pessoas, os algozes, mas antes de tudo, eu quero conhecer a Zahará. Ela foi embora há pouquíssimos meses. Então, se você fechar o olho, ela está aí ainda muito próxima. Eu imagino o cheiro dela, a voz dela ainda ecoa, o celular você ainda deve pegar esperando a ligação. Eu imagino que seja tudo muito ainda. A morte e a vida é tudo muito coligado. Então, eu queria conhecer. Eu não vou colocar sua filha no tempo passado ainda, porque eu acho que para uma mãe um filho nunca vai para o passado, mesmo depois de qualquer crime mais bárbaro que seja. Então, quem é a Zahará? Quem é a sua filha? Quantos anos ela tinha? Qual era o futuro? O que ela pensava de vida? Me conta, eu quero conhecer a Zahará. Quem é ela?
Então, Beto, a Zá, a gente chama de Zá, né? Zá. Ela gostava de ser chamada assim. Ela, eu tive ela com 17 anos. O pai dela era árabe, né? E eu, muito criança, me envolvi nesse relacionamento, assim, muito cedo, por uma família desestruturada, né? A minha. E logo nos separamos. Então, assim, eu, para conseguir que ajudasse financeiramente, foi tudo judicialmente, sabe? Forma judicial. E ele faleceu em 2011, ela ia fazer 12 anos. Então, assim, ela não tinha o pai presente. Ele queria ficar com ela por questão de machismo, né, de posse, mas era uma pessoa, assim, que tinha condições, mas não fazia questão de ajudar. Tudo que eu consegui foi legalmente. E no ano que ele faleceu, era o primeiro ano que ele estava pagando certo a pensão, né? Ele pagava a escola, tudo para ela, mas, assim, a questão de, além da escola, era muito difícil, sabe? Então ela passou por muitas privações. Ele era um homem promíscuo, até depois do falecimento apareceu mais filhos, né, que ele tinha tido com outras mulheres. Então, assim, a gente não, ela teve uma vida bem conturbada e muito sofrida. Amava o pai, com certeza, né, eu sempre ensinei isso, e teve muita coisa que ela ficou sabendo depois da morte dele. Então, assim, é uma menina muito, muito querida, muito prestativa. Eu faço questão de falar que a Zá né, muito mais do que eu pedi a Deus, sabe? É muito fácil para uma mãe falar bem da sua filha, mas eu não falo simplesmente por ser mãe. É total verdade. A Zahara era aquela menina que eu pedia algo, ela fazia muito mais além. Eu tive 2 gestações de risco, né? Eu tenho 2 meninos de um outro casamento, e ela cuidava de mim, não assim por obrigação, com amor. Ela tratava os irmãos, brincava com eles, cuidava deles com um amor assim único. E sempre, sabe, deixa que eu busco, deixa que eu faço, né? Sempre com um sorriso, muito responsável. Nós morávamos numa chácara e é tudo muito difícil acesso. Ela não tinha dificuldade que ela não pudesse superar. Até que eu não queria que ela trabalhasse quando ela fez 18 anos, porque era muito difícil sair dali. Você sabe, o meu marido trabalhando, eu sou professora, né? Mas eu não dirijo, porque eu sou Isso em deficiente Foz do visual, Iguaçu. Isso em Foz em do Foz do Iguaçu, não é isso? Iguaçu. Tá. Sim. Então, assim, ela para trabalhar seria difícil porque ela ali não tem acesso a ônibus. Até Uber é difícil porque é um lugar mais escuro, ermo, as pessoas não querem ir. Naquela época nem tinha, né? Era só táxi. Mas, assim, ela ela lutava por querer trabalhar e querer, sabe, crescer profissionalmente. Até que conseguiu, né? Porque, assim, o pai, quando faleceu, deixou um seguro. No caso, ela recebeu, eu comprei uma casa no nome dela, e logo quando ela teve maior idade, ela queria muito morar nessa casa, não por querer ficar longe da gente, mas por conseguir viver a vida dela, porque ali era muito difícil, né? E assim, quando ela fez 20 anos, eu deixei, né? Ela foi morar sozinha. Então, assim, mas uma menina muito responsável. Eu sempre falo assim, ela realizou tudo que eu não consegui realizar, até por causa das minhas privações, de deficiência visual, tudo, né? Uma menina assim que ela sofreu muito, passou por suas privações, mas isso era uma escada para ela. Ela não deixava se abater, porque assim, eu sempre criei de forma muito realista. Ela nunca tentei, sabe, mostrava a realidade de vida mesmo, né? Então, ela sempre quis ser muito forte e trabalhando, muitas vezes passando humilhação, né? Que ela começou num café, no shopping, que era um lugar mais próximo, que tinha aberto um shopping, né? Ali, ali foi chamada por um supervisor, né? Que ela fosse trabalhar numa loja. Ela ali foi gerente dessa loja. E depois, assim, esse mesmo, que era um senhor, né, que ele trabalhava na parte, assim, de chamar funcionários para quando fosse abrir uma loja, sabe? Ele começou a pedir para ela para
para abrir uma outra loja, né? Uma loja âncora que eles falam, né? No shopping. E ali ela foi e assim, sempre pesquisando, estudando, fez processos gerenciais, né? Foi a primeira faculdade dela, porque ela era gerente. E fechou essa loja porque foi época de pandemia e tal. Quando teve uma nova loja, ela também ali pediram para ela ser gerente, porque ela era referência de como ser uma vendedora. Assim, é, olha como a Zahara ela conseguiu atingir a meta dessa loja em um mês, do que eles não tinham conseguido desde que tinha aberto essa loja naquele shopping. Então, assim, ela era referência da melhor vendedora. Ela Ela foi e humilhada por quê? é no sentido assim de quando ela trabalhou no café, né? Porque era o responsável ali, o dono, era coincidentemente um árabe e ele era muito agressivo. Então ele falava tudo gritando, como falava as coisas, ele até quebrava as coisas. E ela falava isso para mim e eu não aceitava. Ela falava assim, mãe, mas eu não posso sair, eu preciso crescer financeiramente. E ela foi até o fim desse emprego, ela foi para outro e sempre no shopping, né? Sempre ali. Daí, sempre gerente. Nesse último hora, ela é subgerente porque ela não aceitou a gerência, Tá. porque ela estava fazendo biomedicina. Ela já Então, estava ela falou na assim, segunda faculdade de na segunda biomedicina. faculdade. Sim, e ela falou assim, mãe, eu não vou aceitar porque eu não tive, não tenho vida como gerente. Já subgerente já era complicado, né? Mas assim, pelo menos ela conseguiria fazer a faculdade. Então, assim, ela falou, não vou desistir da minha faculdade. Ela estava no quinto período. No E quinto assim, nunca ano ou no faltava quinto semestre? no quinto semestre. Ou seja, ela já estava É, 2 anos e meio. Faltava sim, mais um mais 2 anos e pouco. meio. É. Então, assim, Mas ela é muito nova, ela ela, tinha quantos anos? 25 anos? 25 anos, Quando 25. Mas assim, agora. É. assim, em fevereiro eu ainda tinha 25, né? É, a Zá sempre sorrindo. Então, assim, é uma menina que eu também tenho o hábito, eu posso estar sofrendo, o que for, eu sempre estou sorrindo para as pessoas, é como se fosse automático, né? E ela é muito bonita, muito, muito querida. E tinha, assim, inveja, ela percebia inveja, né, de muitas pessoas, quando ela falava bom dia, não respondia. E eu falava, filha, continue sorrindo, né, não deixe isso te atingir. Então, assim, é muito responsável, sabe, com o trabalho, muito responsável com as finanças, tanto que não deixou nenhuma dívida aberta. E, assim, como que eu posso expressar, sabe, as pessoas que conheciam a Zá, falam assim, ela é puro amor, uma menina assim que não tinha boca para nada, sabe? Ela sofreu nessa última loja com uma que era funcionária, ela como subgerente, a mulher estava antes dela ali e não aceitava que ela em um mês já tinham chamado para assumir uma gerência e ela estava ali faz tempo, né? Então se sentiu rebaixada Sim. e é só que não que a Zá desse motivo, entende? Simplesmente ela chegou ali, né? E era Não, a uma culpa ótima não é da funcionária. Zahara, que é. E essa mulher atormentava a vida dela, falava com arrogância, com autoridade, e ela sempre com leveza, com respeito, nunca alterou a voz, sabe? Então, assim, até que chegou um momento que ela teve que se impor, né? E essa mulher, aí, ela passou as dela, sabe, com essa mulher, mas, assim, foi uma experiência muito negativa, né? Mas, graças a Deus, ela soube, sabe? É, né? Se sobressaiu. Sim. E como Eu que ela era com as relações amorosas? Ela já tinha namorado? Porque eu vi que uma das possibilidades depois da morte dela é que o ex-namorado dela foi um dos primeiros suspeitos. Como que ela era com as relações? Então, eu percebo assim que ela tinha uma insegurança porque ela se envolveu com esse rapaz por pena. Ele trabalhava também no shopping, morava coincidentemente no mesmo bairro
E daí vinha visitar, quando ficava doente, fazia uma sopa, era amigo, aquele amigo que estava querendo se aproximar. E eu falava, filha, não dê esperanças, porque você sabe que isso não é algo legal, né? Ela falou assim, não, mãe, só um amigo e tal. Ela acabou se relacionando com ele, porque assim, ele tinha perdido a mãe, ela perdeu o pai. Então ela tinha essa falta, né? E tinha também aquela coisa assim de se colocar no lugar dele, tinha pena. E ela, muito responsável, ela falava assim, quando estava namorando já com ele, mãe, eu pareço mãe dele. Porque tudo eu tenho que ficar falando, eu não aguento mais. E ela ficou nesse relacionamento, ela não sabia mais sair dele. Porque era algo assim que ela tinha medo de magoar o rapaz. Mas era assim que ela não estava suportando mais. E ele sempre, por incrível que pareça, o pai dele, porque ele se desentendia, esse ex dela se desentendia com a madrasta, né? Ele morava com o pai e com a madrasta, daí se desentendeu com a madrasta. O pai veio conversar com a Zahará, pedindo se ele podia ficar um mês na casa dela, porque ele temia coisa pior, porque eles discutiam muito. E a Zá aceitou com pena, e esse um mês ficou 2, 3, um ano, e ela não sabia mais o que fazer, Sei. porque sempre tinha uma desculpa, até depois que saiu, ela veio falar para mim, ela falou assim, mãe, consegui, graças a Deus consegui. Só que daí ele sempre deixava algo para voltar, né? Ah, eu vim buscar algo, trazia flores, trazia bombom, e isso e aquilo. E assim, até que ela cortou de vez, e ele não aceitou, né? Ele não aceitou e sequestrou o gato. Ela tinha 2 gatinhos, sequestrou um dos gatos, e ela ficou desesperada atrás do gato, publicou, não sabia E mais o ela que não sabia fazer, aquele que tinha pegado? não sabia, porque ele tinha uma cópia da chave, entrou, pegou, né, o Fumaça, que era um dos gatinhos, e ela, como ela publicou e ficou pedindo a todo mundo, né, nas redes sociais, tinha uma garota que ficava com esse cara, eles tiveram um desentendimento, ela mandou os prints para Zahara dizendo que o gato estava com ela. Mas ele não E daí, maltratava o gato. assim, de certa forma, ele ficou Não, mal já porque só ele de foi tirar o criado, né? gato só de tirar o gato da casa dele, da Zahará, já é maltrato. Mas eu digo, deu comida, deu água. Deu comida, isso pelo que eu vi, ele cuidava, mandava ração, tudo. Mas assim, ela avisou porque teve um desentendimento, não é porque era uma boa pessoa, né? Claro, E a Zá mandou mensagem para mim, mandou foto do Fumaça para mim, contando tudo. Daí eu falei, presta, né, um boletim de ocorrência, porque isso é um crime. claro. E ela com dó ainda, não, mas eu vou só falar com ele. Eu falei assim, não, isso é muito grave, o que ele Imagina. fez foi muito grave. E você faça um boletim de ocorrência, porque senão ele vai fazer coisa pior. Ela fez o boletim de ocorrência, e daí ela me contou que já tinha havido uma pichação no muro da casa dela com palavrão. Até hoje eu não sei qual palavrão que foi, porque ela não quis me falar. Então ela pensava que era ele também, né? Isso foi antes do sequestro do gato. E, assim, ela, com isso, ela pediu medida protetiva, né? Contra ele, Mas ela porque conseguiu. Ela fez então um boletim de ocorrência contra ele. fez boletim de ocorrência e tinha medida protetiva para que ele não se aproximasse. E ela E conseguiu fumaça de cons- volta? pegou no dia que ela foi, né? Que a mulher mandou mensagem, ela foi atrás, ela ficou muito feliz. Ele ficou Por... traumatizado, O Fumaça, né? Ficou traumatizado, não mas esse moço. Porque eu até imaginei nesse roteiro que ele teria sequestrado o Fumaça, esperado ela ficar desesperada e chegaria com o Fumaça e falaria: Olha que eu encontrei, mas não foi isso. Ele tirou o Fumaça da sua filha para ela sofrer, ponto. para sofrer. Ele até na conversa ali, sabe? Não Ele foi para parecer de fala, herói depois, olha quem eu encontrei. não, não. Ele tem os prints. Depois eu tive acesso a isso, né? Ele fala assim, ó, cuida para que ele não fuja, porque ela tá desesperada, ela vai acabar encontrando ele se ele escapar. E assim, foi um martírio, sabe, Beto? Porque eu me lembro, ela trabalhando, e no tempo que ela tinha de intervalo, ela saía procurar.
Aí pessoas falavam que tinha visto um gato que tinha sido atropelado, ela ia atrás, sabe? Foi uma tortura. Ela sofreu muito. Então, E, assim, até e ele conversou com ela? Ela conversou com ele sobre isso? ela mandou mensagem e ele não respondeu. E aí ela faz boletim de ocorrência e ele devolve o gato. Ela não viu mais ele. Ela foi buscar na casa da menina e ela não teve mais contato com ele depois disso. Quanto tempo ela tinha se Então, separado dele desde a morte dela? Antes da morte dela? olha, uns 6 meses por aí. Que eu vi Seis, que ele sete foi meses. bem um primeiro suspeito mesmo, né? Um homem que sequestra o Sim, gato, que poderia ter pichado o muro já com algum palavrão, que tem medida protetiva, tinha todo um desenho de possível ser uma morte passional. A gente vai descobrir que não tem nada a ver com ele, né? sim. Mas assim, ele deu motivos, igual muitas Claro. pessoas falam, você tem que se retratar porque você falava que era o ex. Eu falava que era um suspeito e tinha motivos, eu não tenho por que me retratar, ele deu motivos para isso. Ele agiu Não, ele foi como um suspeito. criminoso. Ninguém falou que ele matou e ninguém falou que ele é É, réu. Como sim, suspeito, quando num crime, as pessoas precisam entender o seguinte: que nem quando aconteceu com a Vitória Regina aqui em São Paulo, que saíram, o pai é suspeito, que saiu no momento errado. Um crime, a polícia vê todo mundo como suspeito. Você deve ter sido sim, vista como suspeita. Todo sim, mundo sim, vai, todos porque são. ele tem. Precisa ver a mãe, os irmãos, o padrasto, o pai, a madrasta, a mãe, a amiga, a esteticista, como a gente vai descobrir, o ex-namorado. Porque todo mundo precisa ser descartado para você encontrar o autor. Um crime como o que ela Sim, passou, claramente não era um latrocínio, era um crime desejado para ser ela. Então tem essa sim, possibilidade toda. Então você mesma foi. Então o ex-namorado ser um suspeito não faz dele um assassino e nem um réu. Apenas é um suspeito. E ele foi um suspeito. Tem várias matérias falando da possibilidade que a polícia investigou bastante ele. Então não é um erro. sim, É uma necessidade, inclusive, policial. Né? sim. E aí ela não falava mais com esse moço, ela foi vivendo a vida dela, ela tava tranquila. Como que ela estava meses antes? Como que você hoje, depois da morte da sua filha, às vezes a gente revendo certos momentos, a gente percebe certos sinais que a gente no momento não via. Sua filha estava como antes de tudo, antes de fevereiro de 2025? Beto, ela estava deslumbrada, ela estava muito feliz, ela estava se sentindo realizada, porque assim, ela sempre foi muito trabalhadora, estudiosa. Ela tinha essa casa que eu tinha comprado com um seguro, né, que o pai dela tinha deixado. E eu, logo quando ele faleceu por um acidente em Itapema, né, em Santa Catarina. E eu entrei com um pedido de indenização, porque ali estavam reparando um viaduto e ele caiu devido à falta de proteção Nossa. nesse viaduto. Então, assim, tínhamos entrado, né? Na época ela era menor, eu era responsável por ela. E dela recebeu uma indenização em 2023. Até hoje eu não sei o valor, nem perguntei para ela, né? Mas assim, ela tinha me ligado no trabalho, ligava e geralmente ela mandava mensagem. Eu pensei, fiquei preocupada, retornei e ela falou, ela queria me falar, queria conversar sobre algo e ficou perguntando para mim como que eu poderia gastar algo que fosse me ajudar, entende? Porque eu tenho vários problemas de saúde, né? O irmão mais novo dela, de 12 anos, tem asma grave. Então, assim, a primeira preocupação dela foi com a gente, sabe? E eu até brinquei com ela, falei, filha, você ganhou na loteria? Porque eu percebi que ela estava querendo me ajudar financeiramente, né? E daí ela falou assim, ai, mãe, depois eu te falo. E assim, depois conversando pessoalmente com ela, ela me falou, né? Eu nem perguntei quanto que era, mas eu falei, filha, tenha responsabilidade, não fale nada pra ninguém. Ela falou, mãe, não é muito, mas dá pra comprar um carro, arrumar minha casa, né? Mas eu tô com os pés no chão, eu não quero pensar nisso agora, eu vou continuar trabalhando com o meu salário, com tudo e contando com isso só, né? Isso aí é pra outras coisas. E ela aplicou esse dinheiro, sabe? Eu achei muito bonitinho, assim, ela não mexeu nesse dinheiro, ela deixou lá pra render. E
Porque ela era assim, não que ela fosse expert naquilo, ela buscava ser. Se ela não sabia de alguma coisa, ela ia lá sabe, e pesquisava tanto que ela não entendia nada de carro. Ela perguntava para mim, eu falava, filha, vamos pesquisar, vamos ver. Quando ela ia nas lojas lá, né, para ver modelos de carro, ela falava igual ao vendedor, porque ela já sabia de todo quanto é tipo de motor, de banco, a qualidade disso, daquilo. Ela já sabia a linguagem assim dos vendedores, porque ela pesquisava tudo. E realmente ela comprou, quando ela comprou o carro, que foi depois de tentar arrumar a casa, né? Ela pesquisou e foi o carro que ela queria, a cor que ela queria, a qualidade que ela queria, e ela não comprou um carro zero. Ela comprou um carro novo, né? Mas não assim, zero. E porque ela falou, você não precisa de um carro, né, zero. Eu não quero ostentar, eu quero que seja útil e bonito para mim. Então, assim, ela era muito, sabe, responsável em tudo que ela fazia. E nesse momento, ela tinha já, ela tinha vendido a casa dela e comprado uma outra, que era menor, mas que tinha sistema de segurança. Porque ela estava ali preocupada com esse ex-namorado, que já tinha a possibilidade de ter pichado o muro, sequestrado o gato. Então ela veio para essa casa, ela estava assim muito feliz, porque era o jeito que ela queria, sabe? Era tudo organizado. Então assim, e tinha comprado um spa e era muito assim, tudo que ela fazia, ela mandava milhões de fotos para mim. Eu sei que é uma hipérbole, né? Mas assim, ela fazia isso mesmo. Ela era muito assim detalhista. Para falar de casa, ela mandava milhões de fotos para explicar sobre uma coisa. E eu, filha, eu não consegui ver isso. Ela tinha mandado de outras coisas, sabe? Porque assim, ela tudo tinha que ser adequado para aquilo que ela precisava. Então, assim, quando ela comprou o spa, mandou o modelo, ela falou assim, mãe, onde que eu coloco o spa? Aí, tudo era assim, sabe? Muito certinho, ela era perfeccionista. Então, assim, e ela sempre me ouvia. Até o lugar que ela colocou o spa, da maneira que eu falei ali, era como eu tinha falado, ela tinha esse carinho, sabe? Muito grande por mim, por me ouvir, né? Então, Ela assim, estava bem nesse momento antes de fevereiro de 25. Ela não estava com medo, ela não estava não, não. receosa. Ela teria te contado se ela tivesse com medo de alguém, ela teria contado para alguém se ela estivesse passando por alguma chantagem, alguma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, ela estava ok, vivendo a Ela estava muito vida feliz. Era o e muito momento, feliz além de tudo. era o momento, assim, que ela ia começar a usufruir do que ela tinha conquistado, sabe? Ela descendente de árabe, né? Tinha o narizinho assim, e ela tinha complexo dela, ela queria fazer uma rinoplastia. Eu falei, filha, não precisa, que não era algo, sabe? Você deve ter Não, eu visto as vi as fotos fotos dela, né? dela, são lindas, Tanto, imagina. As pessoas têm sim, uma mania de tanto. ter o nariz de boneca, o nariz com personalidade é mais bonito. Então, aí assim, ela não tem, por sinal, agora, ela tinha nos stories, mas eu não tive acesso ainda, né? Desses que foram salvos, que eu passei tudo pra polícia, não mexi. Então, assim, as fotos que tem são antes da cirurgia e dá pra ver que é linda. Mas, assim, ela queria muito fazer essa rinoplastia, ela queria a Ah, ela chegou a orelhinha, realizar, ela chegou a fazer, então. sim, sim. A orelhinha era um pouquinho pra frente, uma só. Ela fez ali um procedimento também na orelha e tal. E o que eu não gostava, porque, assim, ela começou com divulgações na época que o meu marido ele trabalha com artes rústicas, né? Como é que é? Desculpa, eu não E entendi. Quem? artes rústicas, meu marido, o Ah, tá. padrasto dela, né? Aí assim, a gente pediu para ela divulgar uma rifa. Ele fez daquelas tábuas com resina, tábuas de churrasco, né? Sei. E ela fez essa divulgação e ficou uma ótima divulgação. Então eu falei, filha, por que que você não investe nisso? Você é tão linda, fala bem. E ela muito tímida, porque não era algo fácil para ela, sabe? Ela começou a se desenvolver, né? E estava cada vez melhor. Então, outras pessoas começaram a chamar para fazer ali divulgações.
E ela tava ganhando bem até, sabe? É, de tudo, de roupa, de joias, até de comida ela fazia. Então, assim, e muito, sabe, muito bem feito, ela que editava, lógico, né? Foi, como eu disse, se desenvolvendo, cada dia melhor. Então, assim, e ela começou daí todos os dias, né? Fazer a programação dela, porque ela estava indo assiduamente à academia, mostrando os treinos, ali fazendo as marmitinhas, né? Aumentando os seguidores e muito transparente, sabe como eu posso dizer assim? Aquela era ela. Ela tem pessoas que compram seguidores, né? Ela Sim. não tinha essa ambição. Ela fazia aquilo porque ela gostava. Então, assim, ela não fazia por interesse de. Aquilo ali não era o sonho dela, entende? Não, Ela e além fazia de porque era tudo, algo que ela ela era gostava. verdadeira, porque comprar seguidor não é de verdade. Você compra 100.000 Sim, seguidores, mas você tem 10 curtidas, porque você não tem 100.000 seguidores. Então, assim, é uma sim, mentira. Você está mentindo para os outros e para você mesmo. No caso, o que você quer me dizer é que, além de tudo, ela era muito verdadeira. O que ela se fazia por inteira e ela não precisava, ela não era narcisista, ela não queria aparecer a qualquer custo. É isso? exatamente. Eu já vai entender o porquê que eu mencionei isso. Sim, não, sim, eu É, já imagino. Por isso que é aham, importante falar o quanto que o que ela fazia como a divulgação era algo especial para ela, não era o sonho de vida, mas pelo que você me conta, tudo que ela fazia bem feito. E ela fazia sim, com verdade em cima daquilo. sim. Tanto que quando aconteceu essa tragédia, muitos que eram seguidores dela vinham assim, travavam meu celular porque eles queriam dar uma palavra de apoio, de carinho, falar que amava ela, sabe? E é algo assim muito lindo, porque por onde eu vou, eu só recebo elogios. Fala, meu Deus, eu choro com você, não apenas, é, né, por essa tragédia, lógico, mas assim, a Zahara, ela era muito querida, ela não tinha boca para nada, ela não era desrespeitosa, pelo contrário, era uma menina muito amorosa, generosa, sempre pessoas que trabalhavam com ela, entende? É, tem até um vídeo de uma moça que era vendedora quando ela era gerente nessa loja, estava fechando a loja ali já, né? Então eram os últimos dias e eles estavam brincando de balão lá na loja, sabe? Ela era bem assim, ela não era autoritária, era respeitosa, sabe? Ela não fazia acepção de pessoas, era uma menina assim que tratava de igual, né? Não desmerecia ninguém, sabe? Era muito de amar as pessoas, de se importar com as pessoas. Quando ela comprou essa outra casa, né? Eu lembro que a moça que fez a venda, tudo, deu uma cesta para ela de boas-vindas, e ela ficou assim encantada, emocionada, algo simples, entende? Mas assim, eu quero descrever isso porque assim, ali tinha o nome dela numa xícara e tinha palavras, né, de assim de amor e ela, olha, mãe, você viu que não foi só um negócio, ela realmente se importou comigo, ela gostou de mim, ela criava laços, entende? Sim. Ela se importava com as pessoas, o que as pessoas, se a pessoa estava gostando dela, ela queria que as pessoas gostassem dela, se importava com as pessoas, né? Então, assim, nessa fase, ela já tinha feito a cirurgia, estava com a casa que ela gostava, né? Estava com o carro, e cada pouco buscando os irmãos para fazer alguma coisa. Ela fazia questão, sabe, de me buscar, né? E foi numa consulta, quando ela foi me buscar, que ela comentou, sabe, sobre as ameaças que ela estava Ah, sofrendo, ela né? estava recebendo ameaças? Ela estava recebendo ameaças. E assim, mas ela não me explicou, porque ela não queria me preocupar. Ela não falou assim, sabe, de forma que fosse. Lógico, eu, como mãe, fiquei preocupada, né? Eu Mas ela estava falou assim, vindo mãe, de eu uma tô sendo consulta. ameaçada, ou mãe, eu tô sendo ameaçada de morte, eu tô sendo ameaçada do quê? Ela falou assim, mãe, estão me ameaçando. Ela estava dirigindo e falou assim que ela falava tudo rindo, né, mãe? Então assim, ela falou de uma forma como se fosse assim, mas eu vi que ela estava ansiosa, só que ela estava querendo passar que estava tudo bem. E nesse momento que ela falou isso,
ela estava quase entrando já numa confeitaria, porque a princípio ela ia me levar para casa, entende? Ela foi me buscar na consulta, né? Mas aí ela não falou nada e quis me fazer uma surpresa, porque é difícil a gente ficava sozinhas, sempre com os irmãos, a gente se reunia em família, que ela era muito ocupada, né? Então quando a gente se via, era toda a família que se reunia. Então ali era o momento que estava só nós duas. E ela quis fazer uma surpresa. Aí ela estava entrando no estacionamento dessa confeitaria, que era um lugar que a gente ia muito quando eu era pequena, sabe? Era um lugar marcado pela infância dela, né? Sim. Tanto que ela pediu as mesmas coisas que ela pedia sempre. Eu adoro. Tá. E aí, assim, e eu querendo falar sobre aquilo, né? E ela, ai, mãe, depois eu te falo. Mas aí o foco foi o quê? Ela, ela sempre quando a gente se reunia, ela tinha tantas coisas para falar, dos planejamentos dela, ela queria contar, falar tudo ao mesmo tempo, sabe? Tipo o TDAH, assim, né? Misturava tudo. Então, ali um ambiente muito lotado, e ela começou a falar de outras coisas. Eu falei, filha, mas me fala sobre isso. Olha, nós não temos condições, mas tenta falar com um detetive que a gente conhecia, né? Não de amizade, mas sabia que tinha um detetive, porque ela já tinha falado para mim até então que era de um número anônimo. Mas E ligava ela para ela, mandava mandava mensagem, mensagem, mandava mensagem. falando o quê? Então, tudo isso, Beto, eu só vi depois, né? Por isso que eu sei, né? Sim. Mas naquele momento, ela falou que estava recebendo ameaça, que era ele, o ex-namorado, com certeza, para querer parar a vida dela, porque via que ela estava feliz. Aí eu falei, filha, mas mesmo assim, é, e eu falei, você foi até a delegacia? Lógico que eu tô falando aqui para te resumindo, né? Sim. Ela falou assim, mãe, eu fui e eles não quiseram fazer o boletim de ocorrência, falaram que eu não tinha prova que era ele. Eu falei, mas como assim? Não, na verdade, o que ela precisou chegar e falar, olha, estou sendo ameaçada. Ela não tem que dizer quem é. A polícia Exatamente, que tem que descobrir quem é. sim. Aí eles falaram, não, era final de semana, né? Era sábado. Falou assim, você tem que ir na delegacia da mulher. E ela, assim, muito, né? Não quis falar nada. O policial falou aquilo, ela teve aquilo como verdade. E o amigo estava junto ainda, sabe? E voltaram para casa. Eu falei, não, você tem que fazer. Eles tinham obrigação de ter feito. Aí eu falei, pega um detetive, né? A gente vai descobrir quem é, assim, ele vai preso, porque isso é ameaça, né? Aí ela falou assim, tá bom, eu vou ver. Aí, só que ela estava já nesses dias, o foco dela era a cirurgia, porque isso foi o dia 27 de janeiro. E ela Nossa, um mês queria, antes da morte sim, dela. sim. E dia 31 ia fazer cirurgia, então ela tava ali toda eufórica, porque ela tinha que ir atrás dos medicamentos para tomar após a cirurgia, dos suplementos, né? Então eu falei, e daí ela estava já querendo ver isso, né? Aí fomos à farmácia. Ela ficou lá vendo detalhe por detalhe nas outras farmácias os valores. A gente ficou aberto umas 3 horas naquela farmácia, porque ela tinha uma lista enorme de suplementos e medicamentos. Então ela estava vendo entre as farmácias qual que era o mais barato, entende? Então ali aquilo ocupou muito tempo, porque eram medicamentos caros, né? E estava empurrando até outros que não tinha necessidade para ela. Então, assim, e ela foi bem precisa, sabe? Ela realmente fez uma grande economia ali. Que ela olhou detalhe por detalhe de cada medicamento. Então, assim, aí eu querendo conversar com ela, ela falou assim, mãe, eu vou ter que sair agora, que ela tinha uns vídeos para fazer, né? Aí com pressa para me levar para casa, eu falei, vê aquilo, por favor. Mas assim, parecia algo muito muito simples, lógico, eu fiquei preocupada com ela, falei para ela tomar cuidado. E assim, daí ela me buscou, isso foi no dia 31, ela me buscou para eu ir com ela pro hospital, né? Eu fiquei com ela no hospital. Não tinha como conversar sobre isso com ela, porque ali ela estava sendo medicada, ia para a sala de cirurgia, Sim. ela ia colocar silicone também, né? Aí, e eu muito preocupada com ela, porque demorou bastante a cirurgia, ela veio totalmente com o rosto assim, inchado, tinha feito rinoplastia. Eu me assustei, porque veio de uma forma assim, totalmente inchada, parecia outra pessoa.
Aquilo ali Sim, foi muito roxo, tenebroso, né? né? Porque é uma Aham, cirurgia forte. sim. E só que ela estava muito feliz, muito feliz. E todo mundo ali no hospital, nossa, que moça mais linda, me elogiando, né? Porque é muito linda ela. E muito querida também, muito atenciosa, respeitosa. Aí, assim, e fotos e mais fotos, né? E eu não gosto, assim, de. Eu tinha feito uma cirurgia em dezembro, né? Uma esterectomia. Então ali eu fui ali com ela porque eu precisava estar com ela, mas eu não estava bem de saúde, porque estava me recuperando de uma cirurgia também. Era muito Mas recente, ela, uma cirurgia bem sim. séria também. É. Então, mas eu quis ali porque minha filha estava preocupada com ela. Mas eu falei, filha, eu até tive que dar comida na boca, né, ali para ela, tudo, e para mim isso foi o maior prazer. Mas assim, eu não estava bem. E até pedi desculpa para ela, falei, filha, que ali na hora de erguer tal, sempre que tinha que pedir para um enfermeiro, né? Então, assim, Beto, nesse dia eu não consegui falar com ela quase, porque eu estava tendo que dar atenção para ela e falar sobre, né, os cuidados dela. No dia primeiro viemos para casa, no 1º de fevereiro, né? Eu separei os medicamentos dela, fiz comida para ela, fiquei aqui. Então, assim, ela ficou com os irmãos, né, cuidando dela, uma semana. E eu tive que voltar a trabalhar, entende? Mas assim, como tinha me passado, eu achava que era o ex e não achei que realmente fosse um perigo. Lógico que eu falava para ela ter cuidado. Aqui tinha câmera na casa dela, né? Na, é, esse homem estava com medida protetiva, então não acreditava que ele fosse se aproximar dela por. Achava que era só É, uma mas ameaça mas se para. fosse ele, isso já quebraria a medida protetiva. Porque sendo medida Sim, protetiva não é só fisicamente. Agora que passou e você já teve acesso às mensagens, o que as mensagens falavam? xingamentos, né? Assim, horríveis e falando que ela ia fazer cirurgia e que era para ela sumir, que ela ia acabar amanhecendo com a boca cheia de formiga, tinha foto de revólver, sabe? E isso ela mostrou lá para o policial. Mesmo assim, não fizeram um boletim de ocorrência, né? Ela fez isso, ela fez o boletim de ocorrência antes da cirurgia, dia 29, eu vi, eu achei, sabe, esse boletim de ocorrência na casa dela. E ela falou que iria naquele dia e realmente foi, depois eu vi, né? Então, assim, na delegacia da mulher. É, mas, assim, ela estava muito tranquila. E isso me dá um desespero tão grande, porque depois a gente vê as imagens, sabe? Sim. Ela estava andando, ela estava na faculdade, ela saiu pro carro, que não apareceu, né? Nas câmeras, até um ponto, só pegaram as imagens. Uhum. Ela estava mexendo no celular. E era um lugar escuro, assim, ela estava bem, sabe, tranquila. Então, assim, Mas ela não isso é no estava com dia que medo. tudo vai acontecer. A sua filha Sim, fez a cirurgia, ela tinha te falado das ameaças, mas parecia não estar tão amedrontada, mas tinha feito inclusive um boletim de ocorrência, que em princípio a polícia sim, deveria estar investigando quem é que era o autor daquilo. As pessoas mandam mensagem, gente, a polícia descobre quando ela quer. Hein? Não adianta fazer de conta, você não se acha o maior hacker do mundo, não. Se a polícia quiser, ela descobre. A sim. polícia não tinha descoberto ainda quem era o autor das mensagens, e ela estava vivendo a vida dela, seguindo, ela já tinha saído da cirurgia, vai para a faculdade, ela já estava voltando para a vida dela normal. Sim, eu pedi que ela ficasse na nossa casa, né? Como eu falei, ali é um lugar distante de tudo. Ela tem barro, agora tá saindo uma perimetral que pegou parte da nossa propriedade ainda, sabe? Um barro, né? Então, assim, e aquilo ali dificultaria para ela, né? Ela falou assim, mãe, eu não vou parar minha vida. Ela não tava levando a sério, né? E, assim, ela vivendo normal, tudo normal, eu conversava com ela, vinha visitar, tudo, aparentemente estava tudo bem. Assim, agora me dá um desespero, né? Porque
a gente não imaginava, foi culpa desse homem, porque se ele não tivesse feito isso, de ameaçar, aliás, de sequestrar o gato, tudo, ela não teria ele como foco. Ele não seria a pessoa que seria suspeita. Então, assim, ela ia ficar mais preocupada, né? Porque Entendi. se não era ele, era outra Se ele pessoa. não, se o ex-namorado não tivesse aprontado com o gato, ela teria ficado mais ligada que ela era vista por alguém que ela não fazia ideia de quem era. A segurança Ela, que assim, ela tinha de ser ele o autor da ameaça é que deixou ela mais em paz com o dia a dia. Se ele não tivesse feito o que fez com fumaça, talvez ela tivesse ficado mais alerta, é isso? E com percebido certeza. que a morte dela existia e não era por aquele, era por alguém mais próximo do que ela imaginava, mas que ela não conhecia de fato. Sim, porque ela não era uma menina pacífica, não tinha problema com ninguém, não era de arrumar confusão. Ela só trabalhava, estudava, ia à academia. Ela não tinha por que desconfiar de nada mais. Então ela achou que era ele, ela tinha certeza que era ele, né? E assim, E eu não vivia, era ele. E não não era era ele. ele. Não era ele. Vamos então entrar. Eu só queria entender agora a entrada desse casal, Pamela da Silva Campos e Bruno Martini Vieira. Quem são esses dois na vida da sua filha? Porque você já tinha ouvido falar deles, principalmente da Pamela, que é a autora real de tudo. Quem são essas pessoas? Você já tinha visto? Você conhecia da cidade? A sua filha tinha te falado? Você tinha visto alguma postagem da sua filha? Esse nome era desconhecido para você ou ele já tinha? Era alguém que você já remetia a alguma coisa? Então, essa Pamela é uma mulher que tinha entrado em contato com a Zá para fazer divulgação do trabalho dela. Ela ia até o local de trabalho dessa mulher, que ela trabalhava com lash design, que é colocação de cílios, né? E a Zá ia lá, ela fazia esse procedimento para a Zá e a Zá divulgava o trabalho dela. É uma permuta, né? E a Zá não precisava, porque ela tinha cílios longos. Então, assim, ela pensava, ai, mãe, eu vou fazer isso, assim eu consigo outras parcerias. Quanto mais divulgações, mais eu tenho, né? E essa mulher entrou em contato com ela em 2023. Todos esses dados eu fiquei sabendo depois, né, da investigação. Eu, coincidentemente, falava para ela que ela não precisava, eu não gostava quando ela colocava, achava muito artificial. Ela ficava muito bonita sem aquilo lá deixava ela artificial. E ela foi umas duas, máximo três vezes fazer esse trabalho com essa mulher, porque depois, né, com as investigações, eles vasculharam, né, através de quebra de sigilo telemático, eles tiveram acesso a tudo dela, né? Então eles viram que ela tinha conversado em 2023, essa mulher tinha parado de falar com ela, não tinha marcado retorno, nada, e depois volta, né, em 2024, falando que estava sem local para fazer o procedimento, por isso que não tinha entrado em contato com ela, porque ela poderia retornar ali, pedindo desculpas e tal. Então, assim, ela não era uma amiga da Zá, ela simplesmente conheceu porque essa mulher entrou em contato, né? Esse Bruno Martini ela não conhecia, por mais que morasse no bairro, não conhecia. Essa Pamela ela nem sabia que morava aqui no bairro também, que morava no mesmo bairro da Zá, né? Então, assim, Ela depois não a tinha polícia descobriu. proximidade nenhuma com essa Pamela. Era apenas três Não, vezes, quatro vezes por Instagram que conversaram. Ela não tinha uma relação, a não ser essa permuta de postagem. exatamente. E tanto que eu seguia essa mulher também, porque eu seguia as parcerias dela, né? Para dar visibilidade. Então, assim, eu nunca fui ligada às redes sociais, mas alguma coisa assim que eu achava que poderia ajudar, eu fazia, né? Não tinha nenhum problema, era um trabalho que eu não faria, mas que não teria nenhum problema eu ali, né, curtir, ajudar a divulgação. Então, assim, o que eu percebo, depois de tudo, que essa mulher, ela tinha inveja, ela queria ser a Zahara, porque é uma mulher feia. Eu não falo isso assim, porque eu tô com raiva da mulher, tô com ódio, né? É uma mulher feia, porque eu vi, né, ontem na audiência, e tem um vídeo que ela faz também, que já tinha
ela já tinha, né, tirado a vida da minha filha, ela faz esse vídeo pedindo doações para Páscoa e dá para ver melhor, porque vídeo se percebe melhor, né? Mesmo que ela usou ali maquiagem, filtro, ainda tem fotos que ela é outra pessoa, entende? Então, assim, uma mulher horrorosa que, azar, era linda, era aquela pessoa, assim, que cativa, né, os outros, era amável, e também estava tendo engajamento, estava crescendo nas redes sociais, fazia vídeos, então por isso que essa visão foi até dos investigadores, Beto, sabe? Não sou eu que estou falando apenas. Ontem mesmo a investigadora enfatizou isso. Ela falou assim, essa mulher, a acusada, o que nós percebemos é que ela queria ter a vida da Zahara. A Zahara se cuidava, era uma menina bonita, que era, tinha carisma pelas pessoas, e ela, depois que ela fez isso, ela comprou seguidores. De 3 mil seguidores que essa mulher tinha, ela passou a 6 mil e alguma coisa. Ela comprou Depois esses do quê? 3 Depois da morte da sua filha? depois da morte, porque a polícia já sabia que era ela, entende? A gente não sabia que eles estavam ainda fechando ali, eles queriam amarrar bem as provas para depois, né, prendê-la. Então, assim, porque acontece que se não tiver provas contundentes, acaba depois o advogado soltando, né? Então, eles queriam algo bem consistente. Então, assim, eles perceberam, tem até no inquérito, né, fotos de antes, com 3 mil e depois, poucos dias, sabe, com 6 mil e tantos, né? Ela foi, essa Pamela, Pamela, né? Não é Paloma, é Pamela. Sim, A Pamela Pamela. foi ao velório da sua filha? Então, nesse dia que tudo aconteceu, é muito difícil, sabe, descrever, porque, assim, nunca imaginava que fosse acontecer esse tipo de coisa, né? Lógico. Tanto que a gente tem um plano funeral, não coloquei os meus filhos, não é normal algo assim. Então, assim, eu nem consegui digerir, assimilar o que tinha acontecido, e eu tive que ir atrás dos trâmites, porque eu precisava, né, resolver aquilo. Eu poderia, de repente, deixar para outra pessoa fazer, mas eu sou mãe, eu tenho que honrá-la, eu tenho que representá-la. Sim. Então, assim, eu fiz questão, mesmo em pedaços, de ir atrás e resolver o funeral, tudo. Lógico que foi uma morte trágica, horrível, cruel. Então, assim, eu tô atropelando tudo, né? Na verdade, poderia ter explicado isso antes. Não tem problema. Assim, até tenho certeza que as pessoas sabem que se para uma mãe contar o crime de uma filha 2, 3 anos depois é complexo, complicado, angustiante e se misturam muitas memórias, para você que é tudo recente, é ontem. Porque imagina assim, você deve estar fazendo algum tratamento psicológico, você deve estar com ajuda medicamentosa, acredito isso, porque é necessário para você acordar amanhã, você precisa dormir. Para dormir, você precisa parar de pensar. E é nessa hora que entra a medicina como apoio. Porque nenhuma mãe que perde uma filha como você perdeu lembra de dormir, comer, tomar banho, lembra do outro. Você se fecha dentro da sua dor e da sua solidão. Então não tem problema você misturar respostas. Aqui não fique absolutamente tranquila com isso. Isso daí é esperado, inclusive, isso. Me conta uma coisa, mas ela chegou aí no velório da sua filha? Ela te deu uma... Porque isso muitas vezes algozes fazem isso. Vão, dão um abraço no outro com um prazer e para saber também o que está acontecendo de investigação. Então, eu não cheguei a ver essa mulher, porque, assim, na verdade, eu estava ali Você estava um e como se eu não corpo, né? estivesse. Você estava Eu sozinho, você estava, estava ali. sim, algo assim. Então, ela foi achada depois de 2 dias, né? Praticamente 2 dias. E eu, quando eu cheguei ali, mesmo vendo o carro dela, eu não pude me aproximar, não deixaram. Mas assim, é como não fosse real, entendeu? Eu tenho todas as informações, mas eu não vi o corpo da minha filha. Então, assim, pediram para que eu me retirasse, para não atrapalhar a perícia, e insistiram em me convencer aqui.
eu tinha que sair dali porque eu poderia atrapalhar. Então, nessa busca por justiça, por ela, eu saí. Porque eu queria ver para acreditar, entende? É, então, assim, porque a gente, no dia, né, a gente tentou, eu não queria pensar em coisas horríveis, tudo não condizia com o comportamento dela, ela nunca foi de faltar à faculdade, A tudo. gente vai entrar nessa parte daqui a pouquinho, que eu vou entender como é que foi o dia 26, o dia 27, o dia 28. Ok. Mas eu só queria saber, só para a gente completar essa parte da Pamela. Ela foi ao velório da sua filha? Eu não vi. Ah, mas alguém Disseram, viu? disseram que sim, né? Aí eu não sei se é verdade. Disseram que ela foi a uma marcha também que fizeram aqui em Foz, no Dia Internacional da Mulher, que levaram o nome da Zahara ali buscando por justiça, né? E ela Diziam estava que ela junto. estava lá. Uma amiga dela, né, que não sabia, na época não sabiam ainda que era ela, né? Disse que foi com ela, né? Isso terceiros me falaram, né? Eu não participei, dessa marcha porque eu não estava em condições de sair de casa, né? Mas foi me falado. O que que você sabe da história da Pamela? Ela é de Foz do Iguaçu? Ela já tem passado prisional? Quem é essa Pamela? Essa mulher, ela já foi presa por tráfico de drogas no Rio Grande do Sul. Ela estava com tornozeleira, lógico que não aparente, né? E depois a gente viu também que ela tentava burlar, ela envelopava com papel alumínio para Você acha, quebrar inclusive, que a identificação. você acha que a Zahara não sabia que ela estava de tornozeleira eletrônica? Com certeza não É sabia, porque usa uma roupa porque mais compridona e tudo esconde, né? calça larga, tanto que em postagens que eu vejo assim, ela tá com calça larga ou da cintura para cima quando tá com vestido. Agora tá fechado o Instagram dela, né? Mas assim, a gente, quando ficou sabendo no dia, a primeira coisa que a gente foi querer saber quem era, né? Sim. E aí eu que eu vi que eu seguia a mulher, eu fui identificar quem era. Então, assim, essa mulher, ela teve passagem com, né, que era um outro homem, que era marido dela, né? Os dois tinham sido presos e morava no mesmo bairro e ela morava na casa do pai dela, Beto. É duas casas do lado da minha filha. Há duas casas. Então, assim, depois que a gente. Ela estava Gente, essa supostamente mulher morava a desaparecida. 2 casas da casa da sua filha? Então ela já Sim, cercava a sua filha há muito tempo, antes de mandar mensagem e sim. tudo. Depois a gente viu que ela, exatamente, Sua ela filha muda para essa cuidava da casa que rotina. ano? Que ano que a sua Foi filha em mudava para novembro, essa? novembro de 2024, E ela, mas a primeira vez que ela entra em contato com a sua filha é em em 2023. janeiro. Sim, sim. Primeiro contato era em 2023 para Então parceria. ela não via, não sabia onde a Zahara estava. Foi então um pouco coincidência, porque a Zahara que muda para 2 casas da Pamela, não a Pamela que muda para ela, é? Então, a gente não sabe por quê. Porque aqui é um bairro que, assim, ela tem parentes, essa mulher tem parentes aqui, as irmãs moram nesse bairro, o pai e a mãe moravam aqui, primo, entende? Tem primo que é casado com a irmã, eles são meio que casados entre eles mesmos, assim, sabe? Tanto Primo que casado com a esse, própria irmã? assim, exatamente, tem uma irmã dela que é casada com um primo deles. Tá, entendi. Tá. Tinha até o mesmo sobrenome, entende? Então, assim, tudo mora por aqui. Então Foz do pode ser Iguaçu que não a é uma cidade Pamela muito foi grande. morar do lado da sua filha. Então ela pode ter mudado depois. A gente não sabe quando que Pode. ela foi morar lá. Isso a gente não conseguiu Então saber. sua filha pode ter mudado e a Pamela em seguida. Aí sim é uma Sim, stalker. Então, ela perseguia a sua filha? Ela era uma stalker? sim, porque ali a gente vê no inquérito que no dia mesmo ela ficou várias vezes passando Com carro na frente da preto? casa, aham. Na faculdade também ela ficava direto ali. Lógico que eles não foram ver anteriormente, né? Mas provavelmente quando eu creio que já 2023 ela tenha entrado em contato já com o planejamento, sabe, de fazer alguma coisa para Zá. Ela só Nossa, bem pediu essa é uma parceria, stalker então essa Pamela aí. sim.
Eu creio que ela entrou em contato em 2023 já fazendo o planejamento, sabe o que ela queria, E né? quando a gente vai ver aquele carro preto passando, tá só ela naquele carro, não está o Bruno, que é o namorado dela. O planejamento deles era criar ali álibi, né? Então, o que ele conta é que ela o chamou porque o carro estava estragado. Só que assim, ela deixa o carro ali e nós não sabemos como que foi a abordagem a azar, né? Mas ela pede para ele buscar o carro, ele busca o carro que supostamente está estragado, mas que ele liga e funciona, entende? O carro funciona. Então, como que o carro estava estragado, né? Mas É, você quer me dizer assim, o que eu queria saber é que a gente vai entrar agora no crime exato. O Bruno, ele é colocado como homicida também ou não? Como que ele está sim, denunciado? sim. Mas ele não estava no Ontem. momento da morte. Não sabemos. Então, não sabemos como que foi a morte, Tá. mas é assim, porque tem coisas que a câmera não pegou, né? Sim. Então, Mas pelos outros detalhes, sim, vamos entrar no crime, então. Como é que foi a última, quando foi a última vez que você falou com a sua filha? Sua filha vai desaparecer no dia 26 à noite, né? Dia 26 de fevereiro à noite. sim, depois da faculdade, né? Eu tinha conversado com ela de manhã, na quarta-feira pelo WhatsApp, né? E na quinta, na sexta-feira, foi que a minha sobrinha de madrugada me ligou dizendo que a Zá não tinha postado nada, que não tinha ido à faculdade. Então, assim, eu estava com o meu celular com problema, estava usando o celular do meu filho, então eu estava sem acesso a nada, até porque era mais para o trabalho que eu estava usando até comprar outro, né? E assim, eu só atendi porque ela me ligou. Se ela tivesse mandado mensagem, nem teria percebido. E daí, assim, na hora que ela me acordou, a primeira coisa que eu fiz é ligar para Zá. E já fomos até a casa dela, né? Ligando, ligando e nada. E assim, quando ela me falou isso, por mais que todas as informações ali não batiam, que não era o comportamento dela, eu não queria pensar em nenhuma tragédia. Porque eu falei, meu Deus, não pode ter acontecido nada. E aí cheguei na casa dela, os gatinhos miando desesperadamente, sabe? O carro não estava ali, a gente conseguiu perceber, né? Mesmo não entrando por fora que o carro não estava. E o desespero foi, né, aumentando, aumentando. Fomos fazer o boletim de ocorrência. Mas a minha esperança é que ela tivesse sido sequestrada, estava amarrada em algum lugar, assim, roubado as coisas dela, entende? E fomos aos hospitais, esperando, né, que o dia amanhecesse para ir até a faculdade, para pedir as imagens. Você não foi fazer boletim de ocorrência, foi? Foi a primeira coisa, depois de ir à casa dela, né? Primeiro vim à casa dela, depois eu fui direto para a delegacia. E eles E fizeram depois na elas hora. disseram. Não falaram Mas assim, 24 horas, 48 horas, nada. não, porque na verdade eu fui atrás, que eu percebi que o suposto desaparecimento dela foi na madrugada, né? Que ia amanhecer sexta-feira. E ela tinha na noite de quarta-feira, né? Que eles a sequestraram ali, em frente à faculdade. Eu, infelizmente, tudo assim veio para prejudicar, sabe? Eu estava com meu celular, né? Sem ser meu celular, estava usando o celular do meu filho. Eu estava em recuperação de uma cirurgia, então assim, não estava bem. E eu também, na quarta-feira de manhã, quando eu mandei mensagem para ela, eu já estava sem falar com ela, estava magoada com ela, entende? E não tinha um desentendimento, mas foi algo assim que ela tinha postado, eu não tinha gostado, e eu mandei mensagem repreendendo na quarta-feira, quando estava indo ao trabalho, né? Eu mandei mensagem para ela e ela não respondeu porque era ali uma repreensão de mãe, entende? Só que depois ela voltaria a falar comigo, ignorando o que eu tinha falado, que era assim, quando eu dava uma prensa nela, alguma coisa, ela não respondia porque não era conveniente ela responder, né? Mas depois ela falaria normal sobre outro assunto qualquer, né? E eu não mandei mensagem novamente porque eu estava esperando a resposta dela, ela que tinha que me mandar Você mensagem, estava no entende? dia a dia normal da vida de vocês. Com certeza, se você soubesse que a sua filha era a última mensagem que você ia mandar para ela, você teria mandado uma outra mensagem.
E a vida sim. normal é assim, a gente vive ela sem pensar na morte. Porque se a gente pensar na morte, a gente para tudo, né? Para que eu vou pagar boleto? Eu vou morrer. Então é uma questão, a gente não vive pela morte. Então, você se sente culpada pela essa mensagem que você mandou para ela? Por não ter Pela conversado com ela mensagem, antes? pela mensagem não, Beto, mas eu me sinto assim, horrível por, sabe, porque como eu falei pra você, eu tinha indicado um detetive, né? E a gente não tem condições financeiras, mas hoje eu vejo assim, é, ela me retornou, né, no dia 29, o dia que ela fez o boletim de ocorrência da Delegacia da Mulher, ela falou assim, mãe, conversei com aquele detetive e ele quer me cobrar R$ 500 só pra falar comigo. E ela era muito assim, sabe, econômica, né? E ela tava com um pouco de dinheiro, ainda não sabia quanto que ela tinha. Aí eu falei, filha, mas conversa com ele. Não, eu até, de repente, contrataria se ele falasse pra mim o quanto que ele iria me cobrar, porque eu já passei pra ele o que era. Só que ele quer conversar comigo, só de conversar R$ 500, sendo que eu já falei o que era. Se ele falasse quanto que eu vou te cobrar, eu posso saber se eu posso pagar ou não. Aí eu não vou perder os R$ 500. Agora, ele não falou, eu não quero saber. Ela Eu tá falei, certa. filha, Uma pergunta, ela não foi na polícia e fez o boletim de ocorrência? sim, Quem tem que investigar é a polícia. Ela morreu quase um mês depois. Esse boletim de ocorrência andou, essa investigação andou, a polícia já tinha chegado no autor? não, não, Beto. Depois a delegada da Delegacia da Mulher falou para mim, mostrou que ela tinha feito requerimento da quebra de sigilo para saber quem era. E o juiz nem tinha respondido, sabe, se ele ia autorizar ou não. E depois que aconteceu tudo, eles conseguiram, né? Saber Ah, que quem lógico, mas ameaçava. depois Pois é, todo mundo corre. O problema é o seguinte, se tivessem encontrado a sua, teria evitado. quem tem que investigar é a polícia, não é o detetive particular. Eu não sei nem se Sim, ele conseguiria quebrar sigilo, se daí ele está fazendo um crime. Não, não sei se ele faria. sim, eu não sei qual o trabalho seria, mas nós, na nossa ignorância e medo, né? Aí, assim, depois, esse homem, a gente procurou no dia antes de saber o que tinha acontecido, no dia 26, né? E ele cobrou R$ 10.000 Nossa Senhora. para ir atrás, né? E nós estávamos naquela indecisão se a gente ia arrumar esse dinheiro, como que a gente ia fazer, Nossa. porque a gente queria saber onde que ela estava. E daí a gente já ficou sabendo que ela tinha sido encontrada daquela forma, né? Nessa Então, hora assim, que você não encontra ela, vai à polícia, faz o boletim de ocorrência, você já fala, ela estava sendo ameaçada? sim, eu conto tudo. Ali Porque você tinha, ali você, mais do que ela desapareceu, você sabia que ela podia ser vítima da ameaça que estava chegando, né? sim, sim, aí ficamos extremamente assim desesperados. Mas aí, sabe o que acontece? No dia que a gente coloca a foto dela como desaparecida, olha, eu digo assim, milhares de pessoas entraram em contato, mandando os prints que ela recebia. Aí todo mundo, sabe, começou Mas a me como que as mandar pessoas esses tinham os prints. prints? Amigos dela. Ela tinha pedido, ela tinha Se algo mandado para os acontecer amigos. comigo, olha aqui. Não, não, ela perguntando o que fazer. E Entendi. eu penso assim, hoje eu vejo que ela pensava assim, que era o ex, porque ela falou isso pra mim, pra todo mundo ela falava que era o ex, e ela tava assim com medo. Só que ela não queria me preocupar, entendeu? Ela tinha medo que de repente se acontecesse alguma coisa, porque ela me contava tudo, Beto, ela conversava sobre tudo comigo, e isso ela não detalhou, ela passou pra mim de uma forma muito pequena do que realmente era. Então, assim, hoje eu vejo, sabe, aquelas ameaças, meu Deus, por que que eu não tive acesso a isso? Entende? Aí, assim, ela, ela mandou para muita gente isso aí, e eu lembro que no dia que ela fez a cirurgia, ela tinha pedido para um amigo de infância, né, que mora aqui no bairro, ele é o Paraguai, que é aqui pertinho, né, ela pediu para comprar aquela arminha de choque, sabe? Sei, aquele E daí eu falei, taser. ótimo, é um que encosta, assim, dá É, choque, aquele, né? acho que é Isso. taser, que é o Eu nome. não sei o nome que se dá. Aí eu falei, que bom, filha, é isso mesmo. Aí ela bem assim, aí ele não tinha encontrado, sabe?
Eu lembro que ele não tinha encontrado. Eu falei, isso é importante você ter, porque dá tempo da pessoa correr, pelo menos, né? E depois, quando tudo isso aconteceu, eu vim aqui na casa dela e procurei ver se tinha alguma coisa, se ela tinha passado na casa dela. Ela tinha algo assim que ele tinha emprestado, mas era algo que ela não usava, entende? Então, assim, eu não sei o que pensar. Eu creio que naquele dia ela nem pensava mais nisso. Ela estava totalmente tranquila, porque se ela tivesse com medo, ela não ia estacionar no lugar. Porque a mulher sabia o lugar que ela estacionava, entendeu? A mulher sabia. Uma pergunta, depois que abriram contatos, abriram celulares, percebeu-se um desejo da Paloma em ser amiga da sua filha, e a sua filha não respondeu o desejo dela? Sei lá, ela mandando mensagens, falando, Pamela, né? Não Paloma. A Pamela. É, A Pamela, Pamela, a ela Pamela assim mandando, ai, vamos sair, vamos tomar um vinho, e a sua filha, não, não. Ela não, tentando uma aproximação, não. não. O que acharam, porque assim, essa mulher e esse homem, eles levaram todos os pertences dela. Notebook, Para dar iPhone, um ar de latrocínio. a, uma joia que ela tinha, né, uma correntinha com o nome dela, e mais coisas que eu imagino que estivessem no carro, né? Então, assim, ela não recuperou o celular. Então, eu fui atrás de chip para alterar as senhas, e assim eles tiveram acesso às redes sociais. Foi muito devagar, sabe? Muito, a gente pensa assim, né? Quando a gente busca por justiça, você pensa assim que é igual nos filmes, e não tem nada a ver com isso. É tudo muito, sabe? Até porque ali o trabalho da polícia, eles trabalharam bem, mas a gente sabe que é pouco efetivo, não tem tanta coisa assim, né, para auxiliar. Mas eles até foram rápidos, porque a sua filha vai sumir no dia 26 e eles vão ser presos quando? Dia 28 de março. Um mês depois. Desculpe, foi antes. A gente ficou sabendo, na verdade, ela já tinha sido presa por causa da quebra ela Da transgrediu tornozeleira. da tornozeleira. Tá. E daí, assim, quando prenderam, eles já sabiam que ela tinha cometido esse crime, só que eles estavam, já que ela estava presa, deixaram até prender o cúmplice dela. Eles precisavam de mais provas, e daí eles É. esperaram para. Ninguém sabia o que tinha acontecido, eles esperaram todas as provas para prender esse cúmplice, e daí ele fez a coletiva dia 28 de março. Porque Mas a assim, prisão, a polícia agiu rápido, viu, Ana? Até defendendo o trabalho da polícia que é necessário nessa hora, do segredo e do tempo. Foi um tempo rápido no seguinte sentido: eles pegaram muito rápido, a gente vai entender daqui a pouco, as imagens do carro, eles percebem a dinâmica. Saber ou não saber se a Pamela, mandava mensagem antes, querendo ser amiga, é mais um desejo nosso para entender o comportamento humano do que para a polícia conseguir desenvolver. O crime ele precisa saber o autor e a causa-morte e o que foi, se é homicídio, feminicídio, se é latrocínio, porque aí vai para o processo e aí cai para o promotor poder se desenvolver mais no dia do julgamento. Então a polícia ela precisa agir muitas vezes mais frio. Ele sabe que a motivação é inveja, acabou, ponto. É um stalker, se não stalker, tal. Então a polícia, só defendendo nesse caso, ela agiu muito rápido e ela foi muito precisa. A polícia de homicídios do Paraná é muito boa. Eu tenho que elogiar sim, aqui sim, publicamente. Eles têm sim. uma capacidade muito interessante técnica e desenvolvida, é bem interessante. Eu não digo ali pelo delegado que presidiu, os investigadores, eu digo assim, igual quando foi para analisar, né, as contas dela, demorou Ah, muito demora. para que tivessem acesso a isso, entende? Mesmo com um chip ali, tinha que vir alguém de fora, tal, entende? É. Então, assim, a gente sabe que e se fosse antes, teria conseguido antes, Ela né? seria preso antes. Então, Mas vamos só voltar lá para o dia 26. Dia 26, então, dia 27, a sua sobrinha te liga e fala: a Zahará sumiu, ela não postou nada, não foi para a faculdade, estou achando estranho. Você pega o carro, vai até a casa da sua filha e vê que não está nem o carro da sua filha, nem a sua filha. Você faz o boletim de ocorrência e sai na disparada para tentar encontrar a sua filha. Você falou até que foi sim, ver câmeras na faculdade, é isso? Você começa a já fazer uma sim. investigação.
Aham, exatamente. Eu fui para a faculdade, o meu marido foi para outros lugares e a minha sobrinha, todo mundo ali da família tentou ajudar, amigas, sabe, foram assim excelentes em outros locais também, tentar ver câmeras e rastreamento, essas coisas assim, ver se tinha alguma coisa que levasse a usar, né? O carro da sua filha E tinha GPS de seguro? então ela não pagava, porque ela não achava necessário. A gente tem que pôr Infelizmente, GPS em tudo. Se você puser o sim. dia que eu puder colocar um GPS em mim, eu sou o primeiro da fila. Eu concordo, e a gente só, sabe, é por isso que é muito importante assistirem, né, as suas entrevistas, porque assim eu vejo Obrigado. ali a pessoa fica expert, né, em tudo que pode acontecer e ela vai se precaver, porque a gente, na verdade, assim, o que acontece? O ser humano que não é maldoso, ele não tem noção da maldade daquele psicopata, daquele, né, daquela pessoa fria. Sim. Então, assim, eu não tenho coragem de fazer isso, nem sequer eu penso naquela possibilidade. Então, assim, com as suas descrições, como você relata, as pessoas relatam essas tragédias, as pessoas pensam, né? Poxa, eu tenho que ter esse cuidado. Então, assim, como você falou do rastreamento, isso é muito importante. E eu fiquei sabendo de muita coisa que poderia ter prevenido, né, depois disso, infelizmente. Então, assim, fomos atrás de tudo, procurando tal, é, até que eu não sabia mais o que fazer, né? Meu marido não estava aqui, ele tinha ido atrás desse detetive, como eu falei, e era em Medianeira, né? Uma cidade próxima. E eu estava sozinha, minha sobrinha falou, tia, eu tenho que cuidar do meu filho em casa, depois eu volto a falar com você. Eu não dirijo, né? De Uber seria muito mais complicado ficar indo atrás das coisas. Eu estava na frente da casa dela, sem saber para onde ir, com o celular do meu filho ali sem bateria já. O amigo da Zá estava na frente da casa. A gente não sabia mais o que fazer. Aí minha sobrinha estava se retirando quando ela já tinha recebido a notícia. E por páginas aqui de Foz, a polícia já tinha encontrado. E ela mudou o rosto e eu percebi que não queria me falar. Eu estava na frente da casa da minha filha. No depoimento que ela falou que o carro estava estragado, que era para ele ir lá ajudar ela. Só que ela não estava ali mais, era só o carro. E daí ele pegou e o carro funcionou. O carro que estava estragado funcionou. Aí ele forja alguns álibis, ele vai até a casa de dois amigos à noite. Eu asseguraria e ficaria perto dela o tempo todo e jamais, sabe, deixaria ela correr qualquer tipo de risco.